Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui no JediCast mais uma vez. Meu nome é Marcelo. Eu sou o Denis. E dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. O Denis está mergulhado num negócio que a gente quer explorar um pouco esse conhecimento dele. Ô Denis, você acha que existe vida após o OpenClaw? Vamos dizer que o OpenClaw bagunçou bastante, né? O cenário de tudo, né? Em geral, falando de IA, né? Qual foi sua primeira experiência com o OpenClaw? A minha primeira experiência foi leitura. Então eu vi várias coisas, né? Que na época chamava... Ele começou como OpenBot. Depois foi ClawBot e agora é OpenClaw, né? Então, minha primeira experiência foi lendo algumas coisas. E aí, vi muitas notícias que falavam a mesma coisa e o que convergia era que o OpenClaw era impressionante, né? Que era fantástico, que era incrível. E aí misturou junto com aquele cenário lá da rede social, que foi criada a rede social para... Os bots, né? Das IAs. Tal, e as IAs falando lá em exterminar a humanidade e tal. E um monte de gente que não tem conhecimento começou a propagar isso, e aí acabou se misturando as coisas, né? Mas eram muitas notícias, né? Mas o OpenClaw foi a ferramenta que criou essa rede social só de agentes de IA, né? Isso, ele foi usado para criar, né? E não era só OpenClaw, né? Qualquer agente, né? Então só não podia entrar humano, tinha que ser, em teoria, né? Se validava que era um agente, e o agente entrava lá e a rede social, em teoria, era autônoma, e depois a gente viu que não era nada daquilo que estava sendo divulgado, né? Mas o que eu achei impressionante é que não era uma ou duas notícias, né? Eram milhares de notícias. Em 2, 3 dias, qualquer lugar que você acessava, ou pelo menos tudo que eu sigo, né? Tanto em rede social, notícias, canais do YouTube, os influenciadores, tantos os influenciadores de tecnologia e os fora da bolha de tecnologia, mas que estão ligados com essa parte de tecnologia de alguma forma, estavam falando do OpenClaw. Aí eu falei, não é possível ser qualquer coisa, né? Então aí eu fui instalar. E, diferente do que muitos diziam lá, eu fui já fazendo do jeito mais errado possível. Qual é esse jeito? Eu simplesmente entrei no site, entrei no Get Started e rodei o comando lá para instalar no computador mesmo. Não me preocupei nem um pouquinho com segurança ou algum vírus, qualquer coisa do tipo, tá? Não estava nem um pouquinho preocupado. E os primeiros testes que eu fiz realmente foram impressionantes, assim. O que você testou, assim, que você lembra que te impressionou? O que me impressionou logo de cara... o OpenClaw, a primeira coisa, quando você faz a instalação, ele tem alguns modos de instalação e ele te auxilia ali no processo que é extremamente simples. Qualquer pessoa, mesmo que não seja da área de tecnologia, ela conseguiria instalar somente conhecendo as ferramentas ali que ele dá a instrução, né? Então, no processo ali de instalação, ele faz toda a análise do que você tem, os pré-requisitos da sua máquina, tal. Então, instala coisas que ele precisa para funcionar, como o Node.js, que é a linguagem básica que está rodando ali, a parte de servidor e etc. E ele faz tudo isso de um jeito que, assim, a primeira vez, eu instalei uma vez, e a primeira vez que eu instalei já funcionou, não tive dificuldade nenhuma, foi zero dificuldade. Todo o pacote de instalação faz isso de uma forma muito bem feita e organizada. Foi super rápido, você instalou... Muito rápido. Você checou tua conta bancária para ver se continuava o dinheiro lá. Tava o dinheiro lá. Essa parte eu vou explicar um teste que eu fiz, foi bem... Foi bem ousado. E aí, assim, aí a primeira parte que mais... A primeira coisa que eu achei impressionante, né? A conexão com os meios de comunicação, né? Que você pode usar WhatsApp, Discord, você pode usar Telegram, você pode usar vários, né? Qualquer pessoa que tem um pouquinho de senso usaria o Telegram, né? Não usaria o seu WhatsApp. E aí eu já sou bem mais... Então eu fui logo pro WhatsApp. E aí ele pergunta, né, se você tá utilizando, se esse WhatsApp é um número separado ou é o seu próprio WhatsApp. Era o meu próprio WhatsApp. Então eu conectei. E aí foi a primeira dificuldade que eu tive, né? Eu conectei no WhatsApp. E aí eu posso conectar no WhatsApp, eu queria falar com o bot, né, com a gente. E não tinha como falar com a gente. E aí eu comecei, mas como é que eu vou falar com a gente? Mas por que não tinha se você conectou no WhatsApp? Então, porque ele conecta no WhatsApp, você passa a ter um número como você manda mensagem pra mim.
Então, se você conectar o OpenClaw lá num WhatsApp, num número qualquer, ele vai ser um contato lá do seu WhatsApp, você manda mensagem para ele e começa a conversar. Mas eu instalei no meu próprio WhatsApp, como que eu mesmo ia falar comigo pelo WhatsApp. Então, assim, obviamente, eu já tinha uma ideia de como isso poderia funcionar, né? E só que eu queria ver e deixar ele se virar. E aí você tem, além da possibilidade de falar com ele pelos canais, pelos sistemas de mensageria que eu já citei, você pode utilizar um painel, tem uma dashboard visual que você acessa pelo navegador e você também pode usar um chat via terminal, que você consegue falar com ele também pelo terminal. E aí eu tava conversando com ele pelo terminal. Aí, assim, tentando algumas coisas lá, não deu certo, acabou que ele parou de funcionar e eu desisti. E aí eu, obviamente, ia testar depois. E aí o próximo teste que eu fiz foi instalar numa VPS, né? Então eu peguei uma VPS para não instalar no meu computador, porque eu também já estava preocupado, principalmente porque começaram a fomentar várias notícias de segurança e etc. Então eu resolvi instalar numa VPS. Aí eu subi uma VPS, instalei o OpenClaw e comecei os testes novamente. Esbarrei de novo na questão da comunicação, que era o WhatsApp, e isso eu mantive, eu queria falar com ele por WhatsApp. E aí a gente começou a trabalhar, né? E eu falando com ele lá, e ele, não, não tem como você falar com você mesmo pelo WhatsApp. Falei, tem sim. Aí, assim, quando você instala o OpenClaw, você nomeia ele pergunta o nome que você quer dar pra ele e como você quer ser chamado, né? Eu dei o nome de Jarvis. Esqueci, mas enfim, todo mundo sabe de onde vem esse Jarvis aí. Aí eu dei o nome pra ele de Jarvis, falei, Jarvis, eu quero falar com você, quero mandar uma mensagem pra você pro WhatsApp. Ele, não, mas não tem como, né? Como que você instalou no seu próprio número? Eu falei assim, a gente pode criar um grupo aqui, e aí eu saio do grupo e deixo, eu crio o grupo comigo mesmo, mais uma pessoa, removo a pessoa, fico só eu no grupo. E aí ele não conseguia, acessar o código do grupo, Aí o que ele fez? Ele falou, vou pesquisar. Desse jeito, vou pesquisar. Aí ele foi, passou uns 2 minutos, ele voltou. Tem uma forma de a gente fazer assim, você manda uma mensagem no grupo, eu vou lá, pego o ID e tal, não sei o quê. Não funcionou de jeito nenhum. Aí ele falou pra mim, vamos tentar uma coisa? Você manda uma mensagem pra você mesmo. E você mandando a mensagem pra você mesmo, eu intercepto a mensagem e se funcionar a gente começa a falar por ali. Ele deu essa ideia. E aí foi o que eu fiz. E hoje eu falo com ele dessa forma. Eu mando uma mensagem pra mim mesmo, ele entende que é pra ele e a gente começa a conversar. Então isso pra mim já foi impressionante. E aí outras coisas que foram acontecendo ao longo do processo, então entre coisas que eu fui fazendo errado e ele foi se consertando. Então isso eu achei impressionante, assim, todo o problema que eu tive, o próprio Clawbot se consertou. Então ele quebrou e se arrumou ao mesmo tempo, sozinho. Então ele entendeu qual era o problema e conseguiu se consertar. Mas teve situação que ele quebrou e não resolveu sozinho? Não, teve assim, dele parar total de funcionar, né? Então, mas isso lá atrás ou agora? Porque não, em agora, vários. Em vários. Até hoje acontece isso, né? Então eu vou dar vários exemplos, né? Assim, ele consegue fazer 100% de tudo, desde que você dê liberdade para ele, né? As últimas versões, eles bloquearam muito e eu tive que desbloquear manualmente, né? Então, nas primeiras versões era tudo aberto. Era simplesmente você falar para ele, faz o que você quiser aí, e ele fazia. Então, eu instalei ele tem poder de root dentro da máquina, ele consegue instalar e executar qualquer comando dentro do terminal. Então, ele consegue instalar, subir, configurar serviço, o que, em um dado momento, é uma falha gravíssima de segurança, mas também passou a ser um benefício grande, né? Porque eu consigo falar com ele e pedir para que ele mesmo corrija os problemas de segurança. Então, todas as falhas de segurança dentro do servidor, ele mesmo corrigiu. Depois eu passei uma ferramenta de vulnerabilidade para escanear e assim, é baixíssimo os problemas que tem lá no servidor. E todas as falhas de segurança ele mesmo fez. Ele levantou firewall, bloqueou porta, todo o serviço que ele sobe, esse serviço é protegido por VPN, então não consigo acessar de forma externa. Tem todas as formas de autenticação no servidor foram configuradas por ele, eu só uso as formas, então todos os problemas de segurança, inclusive do OpenClaw, ele mesmo ajustou, ele mesmo corrigiu. Teve alguma coisa que você fez com o OpenClaw relacionado a dinheiro?
Dinheiro, não exatamente é dinheiro, né? Porque esse eu fiquei um pouco com medo, né? Então eu brinco um pouquinho também com criptomoedas, né? E eu tenho uma carteira na Binance, e aí eu configurei a minha carteira para ele acessar e fazer uma análise completa da minha carteira, né? Então na verdade ainda tenho, né? Mas eu tinha algumas moedas que estavam bem desvalorizadas ali, que eu comprei o ano passado, em 2024, e estava com um prejuízo absurdo, mais de 30%, né? E ele fez uma análise completa. E dentro dessa análise ele me sugeriu algumas coisas que eu podia fazer para minimizar ou não recuperar 100%, né, mas minimizar bastante o prejuízo. Dentre várias sugestões que ele deu foi a venda de criptomoedas que com certeza não vão recuperar o valor de mercado ou chegar perto do que eu paguei, a substituição, troca de moedas, então tirar moedas da carteira e trocar por outras, e algumas coisas que era só para preservar patrimônio mesmo. Vende isso daí, deixa parado até você ter uma variação, que eu tinha Bitcoin, tinha Ethereum e etc. Então ele fez um rebalanceamento completo da carteira. Eu analisei, e assim, eu tenho um pouquinho de conhecimento, e assim, muitas das coisas faziam sentido, algumas coisas eu executei, e dentro do que eu fiz, que ele solicitou e que eu não tive coragem de fazer, eu consegui aí uns 10% aí de variação. 10%. 10% do prejuízo. Nesse trabalho que você fez do OpenClaw com dinheiro, ele economizou seu tempo? Com certeza. Quanto você levaria de tempo para fazer isso que você fez? Olha, assim, sabe qual que é a maior dificuldade? Assim, porque eu poderia ter usado uma ChatGPT da vida, como eu já fiz antes, tá? Ou um DeepSeek, qualquer outra LLM, né? Mas eu não tinha todas essas moedas armazenadas em um local para simplesmente pegar e jogar lá no ChatGPT. Então, muitas vezes o que eu fazia era copiar, tirar um print da tela, ou sair copiando todas as moedas, aí gera lá uma maçaroca de texto lá, jogo no ChatGPT e aí ele faz a análise, né? Ele acessando a API, aí nesse caso foi controlado porque eu deixei permissão somente de leitura, né? Ele não tem poder nem de vender nem de comprar nenhuma moeda que tenha lá, ele só consegue ler. Ele conseguiu acessar todo o histórico, né? Então ele consegue, inclusive, dizer quais foram as burradas que eu fiz, porque ele tem acesso a todas as movimentações, né? Todas as entradas e saídas que tiveram na carteira. Isso facilitou bastante, né? Porque depois eu compilei e aí eu consigo pegar não só o que ele fala, mas eu consigo vincular mais de uma LLM para fazer essa análise e ter um panorama um pouco mais realista, né? E se fosse fazer sozinho, sei lá, algumas horas aí, né? E eu não precisei fazer nada, né? Só deixei ele fazer. Ô, Denis, no início desse mês, no início do mês passado, a Anthropic lançou o Cowork com um plugin da área jurídica. E eu tenho um vizinho, meu vizinho é um advogado, e a gente estava conversando, ele não tinha visto isso, e aí ele foi brincar e foi usar. Ele achou impressionante, porque ele usa um monte de software caro na área jurídica, e esse Cowork com esse plugin da área jurídica, especificamente da área jurídica, praticamente matou os softwares que ele normalmente usa, que ele paga licença, pagando aqui apenas $20 para Anthropic, o assistente de inteligência artificial chamado Cowork, com o plugin da área jurídica. Igual tem o plugin da área jurídica, vai ter de marketing, vai ter de outros, papapá. Mas aqui ele é um assistente de inteligência artificial. Você enxerga o OpenClaw sendo um assistente de inteligência artificial para a pessoa, ou nesse momento está um pouco longe, mas já é um bebê? Não, como é que você vê isso? Olha, eu não testei o Coworking, né? E aí vem minha reclamação, né? A Anthropic não lançou uma versão para Linux, só tem disponível para Windows e Mac, né? Então não consegui testar o Cowork, queria muito testar para fazer essa comparação. Então eu não sei, assim, se comparar ela com o OpenClaw, tá? Mas o OpenClaw, na minha visão, ele é muito mais do que um assistente, tá? Como assistente, ele é perfeito. Assim, eu nunca tive isso, né? Mas eu não sei se você já teve. Você já teve uma secretária? Não.
Não, então tá bom. Eu também nunca tive Nunca tive, uma cara. secretária, assim, ou secretário, tá? Quando eu digo secretário ou secretário, pessoal, tô dizendo no sentido de ter alguém que você vai pedir para fazer qualquer coisa para você e ela vai fazer. E coisas que assim, não são coisas difíceis de fazer, são coisas que Toma tempo. toma tempo e às vezes não só toma tempo, mas às vezes pode até ser uma coisa rápida, mas aí quando você começa a fazer, você achou que ia levar 5 minutos, levou 15, 20, porque você não pensou em outras coisas e etc, né? O OpenClaw é isso hoje pra mim. Eu peço pra ele ler um e-mail, todo e-mail que chega ele me notifica. Às vezes eu tenho por exemplo, eu precisava hoje que minha esposa pegasse meu filho na escola. E eu tenho também um compromisso na quinta-feira, eu preciso que ela pegue. O que eu fiz? Eu deleguei isso pro OpenClaw. Não só mandar a mensagem para ela algumas horas antes e um dia antes para lembrar ela que ela tem que pegar o menino na escola. Talvez eu esquecesse de lembrar ela também. Então o OpenClaw vai fazer isso para mim. Mas parece um negócio idiota, mas assim, isso é um exemplo, né? Mas eu preciso gerar um relatório. Eu peço para ele fazer, eu preciso de informações sobre qualquer outra coisa, eu preciso gerar um artigo, eu preciso gerar um documento. E o documento, gente, não é que nem você, no passado, você pedia pra ChatGPT gerar pra você um PDF e sai um negócio meio torto, feio, ou quando você pede pra gerar, sai cheio de emoji, um monte de coisa assim. Se você não manipular direito ali, depois você tem que copiar pra algum lugar, não sai tudo pronto, assim, sai pronto. E se você quiser, assim, não gostei, faz de novo, ou formata, coloca imagem, ele vai fazer exatamente aquilo que você pediu. Então, para mim é muito mais que um assistente pessoal. Pensando do ponto de vista como assistente pessoal, para mim ele é perfeito. Mas ele tem um potencial muito maior de ser além de um assistente pessoal, né? Porque eu fiz vários exemplos e um deles é criar um time de agentes. Eu tenho um time de agentes hoje, esse time de agentes, cada um funcionando em um canal diferente, e eu consigo falar com eles de forma isolada e consigo pedir pro Jarvis conversar com eles e coordenar o trabalho deles. Então, como que eu fiz isso no WhatsApp, né? Se fosse no Discord, por exemplo, seria até fácil de fazer, porque no Discord tem a ideia de canais, então eu consigo conectar vários agentes em um canal diferente, cada um vira um usuário dentro do Discord, né? No WhatsApp não tem isso. Então, o que a gente fez? A gente usou a estratégia de grupos. Então, eu criei um grupo com cada um dos agentes, então eu tenho 5 grupos lá, cada um com um nome, e eu tenho 5 agentes diferentes, cada um com um papel. Então eu tenho um agente que é responsável por ler os e-mails, resumir, um agente que me fala a agenda da semana, eu tenho um agente que é responsável por trabalhar com parte de análise de código, né, para as coisas que a gente faz dentro da empresa. Então eu tenho 5 agentes lá, e os 5 agentes eu consigo conversar com eles de forma isolada. E eles se comunicam, e o Jarvis, ele é o coordenador disso tudo. Então, eu acho que o OpenClaw é muito mais do que um assistente pessoal. Eu não consigo avaliar o cowork, eu não testei, né? Mas também acho que ele pode ter um potencial maior do que simplesmente ser um assistente, né? Denis, você acha que, por exemplo... bom, antes de eu chegar nessa pergunta, vou levar mais para frente. Você começou a mexer com o OpenClaw logo no nascedouro ali, Sim. né? E você veio trabalhando as versões dele. Quais foram as mudanças que foram feitas e por que dessas mudanças que aconteceram no OpenClaw? Bom, a primeira versão, como eu falei, né? Ela me impressionou muito, assim, porque... ele me parecia muito inteligente mesmo. Muito inteligente e, assim, em todos os aspectos. Tanto na conversa, então, ao conversar com a gente, ele demonstrava uma inteligência mesmo, assim, parecia que estava conversando com uma pessoa, né? O segundo aspecto era a execução das tarefas. Ele conseguia executar muito bem. Então, vou dar um exemplo simples, tá? Eu fiz um teste dentro de uma plataforma que a gente tem lá eu só pedi para... É só teste, tá? Pedi para ele... A gente tem uma plataforma que é a Rankidone, né? De recrutamento e seleção. E uma das coisas que a gente tem que fazer para começar o processo é criar uma vaga
vaga com toda a estrutura, seleção de teste, etc. Eu pedi pro OpenClaw simplesmente logar na plataforma e ele fazer isso, mas eu não dei nenhuma outra instrução para ele. A única dificuldade que ele teve é porque a conta que eu passei para ele, a nossa plataforma ela passou por algumas mudanças, então a gente tem uma versão da aplicação a primeira versão e a versão 2. Para chegar na versão 2, eu precisei falar para ele, ó, você tem que clicar na nova dashboard. Depois disso, eu falei, ó, cria uma vaga. Aí ele falou pra mim, ó, eu encontrei aqui o botão criar vaga, é esse aqui? Aí eu falei assim, é esse. Aí ele foi e clicou no botão criar vaga, e eu não tava vendo, obviamente, né, porque eu não... Mas ele tava vendo a tela? Ele estava trabalhando na tela, ele tava, tela. não é bem vendo, né? Ele usou, ele instalou e essa etapa eu pulei, tá? Como que ele fez isso, né? Eu falei pra ele, ó, eu tenho essa plataforma, ele entrou no site da plataforma, entendeu toda a parte institucional, né, como a plataforma funcionava, e aí retornou pra mim, ó, é uma plataforma assim, assado. Eu falei, é exatamente isso. Aí eu falei, ó, eu quero que você faça isso. Ele falou, ó, pra isso eu vou precisar instalar algumas coisas. Aí ele instalou e eu preciso... Posso instalar? Falei, pode. Ele instalou o Chromium, né, que é um navegador, só que ele instalou a versão terminal, né, que é uma versão que é para executar em linha de comando, né. Então, quando a gente fala ele estava vendo a tela, ele lê a tela. Varria a tela. Isso, ele varria a tela e entende lá pelos componentes e etc. Mas eu não dei nenhuma instrução para ele de como ele deveria fazer. Sofisticado, hein? Muito. Cara, que sofisticado. Isso foi impressionante, assim. E aí, quando ele chegou no formulário, eu falei, ó, você entende aí o que é para fazer. E ele, a primeira coisa, ó, vi aqui quais são os campos obrigatórios e tal. Eu falei, ó, é apenas um teste, só cria a vaga. E no final das contas, ele criou a vaga. Ele teve uma dificuldade, uma dificuldade não, né? Porque quando você cria a vaga lá na Rankidone, você tem que fazer a seleção do teste para aquela vaga, né? Então, obviamente, como eu não dei nenhuma instrução para ele, ele não sabia qual teste escolher para aquela vaga. Era uma vaga de teste mesmo, então a vaga ficou sem teste. Então, não vi problema nenhum. Depois eu dei uma vaga para ele com uma descrição realista, né? Então, eu simulei uma vaga de programador, passei para ele e nessa ele conseguiu já selecionar um teste que seria, na visão dele, o ideal para aquela vaga. Isso na primeira versão. Nas últimas versões, ele já teve dificuldade para fazer isso. Então, o que principalmente mudou, né? Então, a primeira versão, ele tinha um comportamento muito melhor, mas por quê? Dois motivos, né? Toda a parte de segurança, ele tinha autonomia para fazer tudo, e era tudo era tudo mesmo, então sem restrições, e o consumo de tokens era muito grande. Então, esses poucos testes que eu fiz, em uma semana, eu gastei lá, teve dia que eu gastei $100 para testes que eu estava fazendo, tentando executar coisas com ele. Então, era um consumo muito, mas muito exagerado, né? Eu, junto com ele, eu encontrei uma maneira de reduzir tokens, isso logo na primeira versão, tá? Então, ele me passou uma estratégia de como a gente poderia reduzir tokens, então a gente aplicou junto. Uma das estratégias foi usar um modelo mais barato como padrão, modelos mais avançados para coisas que eu quisesse que dependiam de um pensamento lógico mais aprofundado, um pensamento profundo habilitado, e todos com o thinking, o pensamento profundo desabilitado, né? Que é aquele modo lá da OpenAI, né? E da Anthropic também. Todos eles em um dado momento desabilitado, e ele mesmo roteava quando havia necessidade. Ele falava para mim, vou trocar para o módulo de pensamento profundo, porque eu preciso de uma análise mais aprofundada disso. Tudo isso ele estava fazendo sozinho nas primeiras versões. E ele se comportava muito melhor, eu achei ele muito mais inteligente utilizando o modelo o modelo Opus, né, da Anthropic, do que os da OpenAI, apesar de ser muito mais caro, né? Ele se comportava muito, sim, o resultado era muito melhor com isso, né? Peraí, eu não entendi. É mais caro da Anthropic ou da OpenAI? Mais caro da Anthropic do que da OpenAI. E aí eu fui atualizando ele à medida que eles foram lançando, né? Então a primeira grande mudança que veio, logo que virou esse boom todo, né? Que um pouquinho antes dele ser do criador, né? Ser contratado pela OpenAI, eles internalizarem parte do projeto, eles fizeram uma parceria com uma grande empresa de segurança, porque
lá atrás eu já tinha entendido isso, né? Porque o OpenClaw, ele é um projeto, né? Ele tem o repositório principal com todas as funcionalidades e ele tem um recurso que hoje, que também não foi invenção dele, né? A Anthropic já tinha introduzido esse recurso um pouco antes, né? Que é o recurso, que é o conceito de skills, né? Então são as habilidades. Essas habilidades é como se fossem plugins. E se a gente fazer uma analogia com o WordPress, é a mesma coisa, né? Eu tenho um projeto open source, eu tenho os plugins, eu posso criar plugins de diversas formas, ou vender, entregar de graça, colocar no repositório principal, etc. A Anthropic, o OpenClaw, a mesma coisa. 80% das falhas de segurança, eles moram dentro dos plugins. Então, a primeira grande mudança foi essa. A parceria que foi feita, né, com essa grande empresa de segurança, ela é especializada nisso, e todos os plugins hoje passam por uma análise, todas as skills passam por uma análise e elas têm que ser aprovadas. Então, hoje, eu não posso lançar uma skill e essa skill já está pronta para ser instalada no OpenClaw. Não funciona mais dessa forma. Eles fizeram toda uma análise no código do OpenClaw e fizeram também, e essa análise é feita. Então, assim, as questões de segurança foram bem trabalhadas nas versões seguintes, né? Então, a primeira grande mudança é essa, né, nas skills, e uma outra mudança também foi bloquear, mas bloquear de tal forma um monte de coisa. O que eu pedia pro Jarvis fazer na primeira versão, ele já não conseguia fazer nas 2 ou 3 versões seguintes. Por exemplo? Por exemplo, Jarvis, instala isso aqui para mim. Não consigo instalar. Jarvis, aplica tal coisa. Não consigo fazer. Por que não consigo? Porque foi um bloqueio de segurança. Então, eles aplicaram um patch de segurança onde limitou completamente o poder lá dos agentes, e aí todas as ações, elas tinham que ser aprovadas em uma dashboard. Só que isso dificultou muito o meu trabalho, porque eu tenho um assistente pessoal que ele tá conectado no meu WhatsApp e eu tô aqui tomando um café na padaria ou eu tô sentado no almoço e eu peço para ele fazer alguma coisa. Eu vou precisar entrar numa dashboard visual e ele vai falar para mim, preciso que você aprove tal coisa. Para ele executar um comando, aparece um pop-up lá na dashboard com a opção aprovar ou reprovar. Então, isso limitou demais o trabalho e eu detestei isso, né? Aí, obviamente, a gente burlou o sistema e eu bloqueei. Acho que a ação ela é necessária, então eu bloqueei, mas de tal forma que ainda mantivesse o mínimo de segurança, né? Então o que eu fiz? Todas as permissões, elas só são válidas se elas vierem do meu WhatsApp. Então, se alguém invadiu o meu servidor por algum motivo, ou conseguir acessar, porque não consegue, tá? Mas se conseguir acessar a dashboard lá, mas não vai conseguir porque não tá liberado, mas vamos imaginar que conseguisse, tá? E aí tentar fazer alguma coisa, essas permissões não são válidas, tá? Hoje ele tem full total controle lá ao meu servidor e as ações. E não precisa de aprovação. Só que todos os comandos têm que vir do meu WhatsApp. Se alguém entrar no terminal e der um comando para ele, vai precisar de aprovação. E aí tem que acessar a dashboard, que obviamente é bloqueada, não é possível acessar, e aí teria que acessar e permitir lá pela dashboard, senão não vai conseguir executar. Então é uma ação necessária, mas que limitou demais o trabalho. Então coisas que eu pedia para ele fazer, como por exemplo, resolve tua coisa para mim, instala, configura coisas que são muito úteis, que eu faço sempre, né? Troca o modelo, não tá funcionando legal, substitui o modelo, sobe um agente novo, ele não conseguia fazer. Ele não conseguia fazer por quê? Porque dentro desses... Essa nova versão não consegue fazer. Não consegue fazer porque ele precisa... Anterior, lá no nascedor... Isso, conseguia, fácil, não precisava fazer nada, era só faz aí, às vezes ele nem perguntava pra mim, ele simplesmente fazia, sem eu pedir. Então ele, fiz isso também. Não tinha pedido para ele fazer. Puta brecha de segurança. Hoje ele pergunta tudo. Então tudo, posso fazer? Aí eu autorizo fazer, mas ele tem o poder de executar, né? Uma pergunta nessa... Você falou que o OpenClaw nasceu extremamente poderoso e devido à melhoria de segurança, ele foi ficando, entre aspas, ruim. Sim. Porque ele já não consegue fazer o tanto de problema que ele resolvia para você. Você conseguiria pegar esse OpenClaw lá, bebê, nascedor, esse cara fodão, e
falar assim, melhora esse OpenClock para mim, essa versão, criando um fork. Fork é quando você faz uma... Sim. Bom, explica o que é fork. Criando uma versão melhorada desse OpenClock, mantendo as questões de segurança ou não? Eu acredito que sim, eu acho que assim, não é só questão de segurança, né? A questão de segurança, ela burocratizou o trabalho, mas uma coisa que eu notei nas últimas versões, eu tô com eu ainda não atualizei para a última, tá? Tô na penúltima versão. A redução de token é absurda, tá? Então você via em vários relatos, todo mundo, nossa, tô impressionado, etc. Mas não dá para gastar tudo isso de token. A redução de token, eu posso afirmar ali, com certeza, tá? De tudo que eu fiz e estou fazendo, ela chegou hoje a 70%. Então é absurdo a redução de token. Mas em contrapartida, na minha visão, ele ficou mais burro. Então, coisas que ele fazia com muita facilidade, hoje ele tá com mais dificuldade para fazer. Eu tô tendo dificuldade hoje com questões de... Ele começa a fazer uma coisa e tá indo bem, e aí, mesmo que tenha coisa errada, eu ajusto, e aí depois ele repete esse mesmo comportamento que ele fez anteriormente, que já estava corrigido, coisas que nas primeiras versões não acontecia. Eu precisava, mesmo quando ele fazia uma coisa errada, eu precisava ajustar uma única vez. E aí, após ajustar, ele já estava... ele seguia fazendo corretamente as tarefas de novo, sem ter nenhuma dificuldade, né? Então, é um ponto ainda que como eu tô na penúltima versão, ainda eu tô vendo uma maneira de trabalhar, tá? E tudo isso, eu não tô fazendo sozinho, né? Essa é a vantagem, né? Tudo que eu estou fazendo é em conjunto com o OpenClaw. Então, todas as iniciativas e todos os testes, ele sugere, eu ajusto, eu direciono, eu defino como vai ser feito, mas grande parte da estratégia é traçada pelo próprio OpenClaw, né? Então, uma coisa que eu tive muito problema, tá? Eu tive problema com contexto. Então, porque em um dado momento, assim, isso já desde as primeiras versões, tá? E aí vocês vão ver vários relatos na internet também, eu não mencionei, mas foi um dos problemas que eu tive. Conforme os dias iam passando, a gente estava com uma conversa muito grande e acumulada. E aí... Passou, sei lá, 2 semanas, de repente eu cheguei lá, mandei uma mensagem para ele, e aí logo de cara recebi uma mensagem lá do modelo que tinha estourado contexto. E aí eu não conseguia mais, de jeito nenhum, falar com o Jarvis. Para quem não entende, é todo o histórico de conversa que vai ficando muito cada vez grande. maior para ele lembrar o que foi falado ontem, antes de ontem, e falar, isso que você chama de contexto. Exatamente. Aí como ele tinha um volume muito grande... E tudo que ele precisava falar, ele sempre estava tendo que lembrar do passado, e aí chegou uma hora que não tinha mais, né? Porque era um volume muito grande de informação que ele estava passando junto. E esse problema foi um problema que nós corrigimos juntos, assim. A gente criou uma estrutura lá de dividir totalmente as conversas, né? E tudo que... Nós quem? Eu e o Jarvis. Eu e o Jarvis. Nós resolvemos esse problema juntos. Eu passei o problema para ele, porque assim, diversas vezes isso aconteceu. E quando acontecia, era manual, né? Eu tinha que resolver sozinho, porque ele tava incomunicável, né? Então ele não conseguia falar comigo nem por nenhum canal, tá? Nem pela dashboard, nem pelo WhatsApp, nem pelo terminal. Eu tinha que resolver o contexto. E resolver o contexto, a única saída é a exclusão. E, poxa, eu tô há 4 semanas trabalhando com o bot. Então, ele já chegou num nível de personalização perfeito para mim. Assim, ele já tinha agenda, já tinha histórico, já tinha tudo, as rotinas. Imagina ter que apagar tudo isso. Então, era um saco. Mas você não conseguia resumir? Para falar, olha, ele segue sempre tá aqui. Não, mas ele estava travado. Ele não tinha para onde correr. A única maneira era excluir tudo, apagar tudo. Então, o que eu tive que fazer era, todas as vezes que isso aconteceu, eu tive que fazer isso. E todas as vezes que aconteceu, eu explicava para ele e ele dava uma saída, né? Vamos fazer isso, eu vou ajustar, vou diminuir aqui o número de tokens que eu tô utilizando. E esse problema persiste ainda, porque tem um limite de tokens que você pode trabalhar que dá...
que dá Persiste. contexto. Persiste, mas não no meu caso, porque o jeito que a gente está trabalhando hoje, isso não acontece, né? A gente está trabalhando rotacionado, né? Então, ao invés de... ele tem o memory dele, né? Então, tudo é armazenado dentro do memory, mas o memory, ele é usado como... só como a memória, vamos dizer, de curto prazo, mas o que a gente está trabalhando no dia. Então, tudo que a gente está falando hoje, ele está trabalhando. E todo o passado, né, de 2, 3 dias atrás, é armazenado em um outro lugar que ele tem acesso, ele consulta aquilo, então ele sempre sabe do que eu tô falando. Se eu perguntar para ele vai buscar nesse outro arquivo. E a gente implementou também um reg lá para coisas muito grandes de mais tempo, né? Então, todos os dias ele faz um backup de tudo, porque uma das saídas que eu tive para não perder tudo, mas que também deu problema, foi exportar a conversa, né? Então, eu não queria começar do zero. Então, eu exportava, quando ele quebrava, né, que eu tinha que apagar tudo, começava do zero. Ele não tinha nada, nenhum histórico. Aí eu exportava toda a conversa do WhatsApp, passava para ele ler, para ele retomar todo o conhecimento que a gente já tinha adquirido. Mas isso também não deu muito certo, né? Porque ele retomava tudo e aí passava um dado momento ali, ele perdia também. Então a gente implementou essa estrutura, né, de dividir a memória em mais de uma memória e ele tem acesso a todas. A gente implementou também um sistema de reg lá, então ele vai armazenando tudo dentro desse sistema, é um reg local com banco de dados, né? Tá usando o Postgres e a parte de indexação lá. Ele armazena tudo dentro desse banco de dados. Ele tem um script de consulta rápida também, então ele usa esse script para fazer as buscas dentro desse reg. E eu implementei também para caso a gente tem algum problema, tem toda uma rotina de backup e restore, assim, instantâneo. Então, se eu precisar hoje, se eu tiver qualquer problema, o servidor quebrou, eu subo todo o Jarvis novamente até o momento atual. Então, eu restauro tudo com uma estrutura que ele mesmo criou. Então, tem uma agenda lá de backup, né, das coisas e um script de restauração. Ô, Denis, você falou que usou o OpenClaw para mostrar um software para ele, no caso a Rankidone, Sim. que é um software de recrutamento e seleção. Você falou, olha, entende o site, lê aí e, me cria uma vaga aqui, e ele saiu do outro lado lá sozinho. Tô pensando aqui, os softwares de compras são horríveis de se trabalhar, horríveis. Eu nunca vi um software de compra legal, nunca. Eu acho que... Quando você fala de compra, de compra que a pessoa vai negociar com o fornecedor, ele tem que preencher a proposta. Aquele software acho que faz a pessoa ter que procurar um psicólogo, porque, cara, nada funciona, meus cliques... horrível. Eu nunca vi um software de compra bom. Imagine que o comprador tenha um OpenClaw do lado dele. Ele conseguiria navegar nesse software para saber operar sozinho, ou o OpenClaw ia precisar de um psicólogo também? Não, conseguiria facilmente, eu acho que com zero de dificuldade, né? Conseguiria automatizar. Eu não testei, mas tem um plugin do OpenClaw para navegador também. Então, esse plugin, ele se comunica com o servidor, né, que está instalado. Mas aí, então, até o fornecedor, tendo o OpenClaw com um plugin desse, também saberia tudo? Sim. Dá para automatizar os dois lados, né? Eu acho que não teria... Só para vocês terem ideia, um teste que eu fiz, tá? Eu estava querendo fazer... avançar um pouco mais, assim, porque a gente encontra muita... eu encontrei, né, várias coisas e falando do OpenClaw, mas pouca coisa prática e cenário real do dia a dia, assim. Então, por isso que eu quis fazer coisas que são úteis para nós no dia a dia, como essa, por exemplo, da criação da vaga da Rankidone e outras coisas que eu tenho feito que são coisas reais, né, úteis. Um teste que eu estava fazendo, e aí eu parei porque foram surgindo outras coisas, tá? Eu queria que o OpenClaw entrasse dentro de uma sala de reunião e conseguisse falar. E para vocês, assim, o quão impressionante foi esse teste, apesar de não ter funcionado 100%, em que nível que eu consegui chegar? Eu consegui fazer ele conectar,
em uma sala de reunião, e aí eu tive dificuldade, obviamente, com o Google Meet, porque o Google Meet trava lá, robô e etc, então eu tive dificuldade, então eu tive que usar uma solução open source, eu usei o Jitsi para isso, mas que funciona tão bem quanto o Google Meet. Eu consegui fazer ele entrar nessa sala de reunião, ele é uma pessoa dentro da sala de reunião, eu consegui com que ele falasse no chat, então eu consegui falar com ele no chat Em voz? Não, Ou texto? texto, no chat da reunião, tá? No chat da reunião. Então, eu conseguia conversar com ele, não pelo meu WhatsApp, não pelo terminal, mas falei com o Jarvis pelo chat do Google Meet. Então, ele era uma pessoa dentro da sala de reunião e eu falava com ele dentro da reunião. E aí eu queria que ele conseguisse falar. Esse era o terceiro teste que eu ia fazer. O segundo era que ele conseguisse compartilhar a tela dele dentro do Google Meet. E aí eu travei. Ele conseguiu compartilhar a tela, mas ele não conseguiu compartilhar a tela que eu queria que ele compartilhasse, né? Eu queria que ele compartilhasse o terminal e me mostrasse o que ele estava fazendo lá dentro do terminal. E isso ele não conseguiu fazer. Ele conseguiu compartilhar uma tela lá, mas na hora de escolher o terminal, ele travou lá e ele não conseguiu fazer. Eu fiz vários testes como esse aqui e ele conseguiu fazer. Então, imagina você ter lá você ter um clone seu dentro de uma reunião, por exemplo. Ô, Denis, a reunião de quinta-feira passada, que você não estava com a câmera aberta, era você? Quase. Isso não vou contar. Ô, Denis, isso de você ter esse assistente, cara, eu não sabia disso, que você pode ter o cara sabe usar aqui o software para você. Imagino que ele deve ler manual, ler site e tal, etc. Tem muita coisa que ele consegue, porque são, assim, se o software foi bem escrito, né, a tela, ela é a própria documentação, né, então ele entra, por exemplo, ele entrou na Rankidone, a primeira coisa que ele identificou lá, quais são os campos obrigatórios, então os campos obrigatórios dentro da Rankidone estavam claros lá, marcados como campo obrigatório, e aí para isso ele fez o quê? Ele entrou dentro, ele olhou o código e viu lá a instrução lá, que essa instrução é a mesma que o usuário humano tá olhando, né, ó, campo obrigatório. Então ele identificou quais eram os campos obrigatórios. Dentro daqueles campos obrigatórios, alguns deles eram campos de seleção. E aí, para campo de seleção, você tem uma infinidade de possibilidades, né? E aí, o que ele teve que fazer? Ele teve que identificar, mas o que eu vou usar aqui para essa vaga? Essa vaga é júnior, pleno ou sênior? Na primeira vaga, que era uma vaga de teste, ele não tinha nenhuma informação, ele não sabia o que escolher. Mas quando eu dei uma vaga para ele real, na descrição da vaga estava lá, desenvolvedor, full stack júnior. Então, obviamente, ele já deduziu que para essa vaga, o nível de senioridade era júnior, o grau de dificuldade era fácil, então ele já tomou algumas decisões que, mesmo que não fosse isso, né, imaginando que, por mais que a vaga seja júnior, eu quero aplicar um teste difícil. Ok, poderia ser o caso, né? Ele não teria como adivinhar isso. Mas imagina que eu tenho 10 vagas para criar, ele vai criar as 10 para mim. Se eu tiver que só ir lá mudar a senioridade das vagas, eu vou levar 10 minutos para fazer isso, coisa que eu levaria, sei lá, 20 para criar as 10 vagas. 10 minutos não, né? 2 minutos levaria 20, 30 para criar as vagas, né? Ô, Denis, cara, com isso que você está explicando do OpenClaw, dá a impressão da gente ter visto o futuro. Olha, eu não sei se a gente viu o futuro, mas eu acho que ele mudou, assim, eu acho que, assim, a gente tem dois grandes marcos, né, que eu acho, tem vários, né, mas assim, tem o lançamento da OpenAI, né, e depois do lançamento da OpenAI as coisas ficaram meio estabilizadas, e aí de repente veio a DeepSeek, né, todo mundo lembra desse boom aí que foi, né, quando lançou a DeepSeek, que abalou um monte de coisa, né, e o OpenClaw, eu coloco ele como um grande marco também, porque desde do surgimento, né, da DeepSeek, com exceção do que aconteceu com a Anthropic, de ter afetado as bolsas, etc., eu tô falando num contexto mais geral, né, porque no caso da Anthropic, o que aconteceu foi algo muito específico, né? Mas o OpenClaw, o mundo falou de OpenClaw, né? Você não via outra coisa e era muito difícil você falar com uma pessoa que não esteja ou falando bem ou falando mal, ou as duas coisas do OpenClaw, né? Então, para mim, é um marco impressionante. Então, eu não sei se a gente viu o futuro, mas eu acho que ele mudou a partir do OpenClaw. Porque depois dele,
muitas coisas começaram a aparecer e você já tem outras coisas disponíveis para testar que sejam similares ou baseadas, né, em OpenClaw. Então surgiram várias outras soluções com a promessa de resolver coisas que hoje a OpenClaw já está resolvendo, né? Que é questão de segurança, redução de token, redução de tamanho, né? E principalmente ser mais rápido, né? Então surgiram várias outras soluções, né? Então eu acho que é isso. Ô, Denis, eu vou mudar minha frase. Vai lá. O OpenClaw, ele tá mostrando o futuro a ponto de, por exemplo, alguém enxergar com um pouco mais de profundidade e saber o que vai ser novidade para o mercado e lançar para o mercado a ponto de ser uma grande novidade esse cara ficar rico? Ô Marcelo, eu sei que eu vou ser bem criticado e minha fala ela é ousada, tá? No que eu vou falar. Mas eu me sinto assim hoje, tá, gente? Sendo real ou não, eu sinto dessa forma. Eu acho que eu tive um pouquinho, sei lá, o gosto da AGI com o OpenClaw. Então, aquele meme, né? Sabor AGI. Eu acho que eu tive essa sensação. E foi a primeira vez que eu tive essa sensação. Usando uma solução de IA. A primeira vez que eu tive uma sensação de estar usando algo realmente inteligente foi com o OpenClaw. E aí, eu concordo com a tua fala, né? Eu acho que mostrou muita coisa, né? E algumas delas, elas são preocupantes, né? Como, por exemplo, a gente volta mais uma vez, né? Para a questão de empregabilidade, né? Com o OpenClaw, pela primeira vez, eu vejo algo real e concreto em um nível que eu não tinha visto antes. Assim, era possível se criar antes? Claro, sempre foi possível, né? A gente já tem agentes e multi-agentes há mais de 2 anos, né? Mas o OpenClaw, ele concretizou isso de tal forma que tá muito claro hoje ver um time de agentes autônomos trabalhando e talvez substituindo seres humanos. Então, eu acho que sim. A resposta para sua pergunta é sim. Deu uma amostra muito clara, assim, do que tá vindo pela frente, né? Você sabe que a gente lançou pontuação de redação com o Léo Amorim, um pesquisador, antes da ChatGPT. A gente foi, talvez, a primeira, pela Rankidone, a primeira empresa da América Latina a ter feito isso, de lançar pontuação de redação. O candidato escreve a redação e um machine learning pontuava aquela redação como se fosse no Enem. Quando eu vi aquilo, eu fiquei extremamente surpreendido. Depois do lançamento da ChatGPT, da 3, eu mexia com a 2. Quando eu vi a 3 antes da 3.5, aquilo me surpreendeu absurdamente. O 4 não me surpreendeu, o 5 pode vir o 6, o 7 não vai me surpreender. Mas a OpenClaw eu fiquei de queixo caído. Eu concordo com você, são marcos. Eu fiquei de queixo caído. Pelo seguinte, eu acho que nós vamos ver algumas pessoas ficando ricas, com ideias diferentes da OpenClaw, que infelizmente hoje a gente pensa com a cabeça velha, do mundo velho, tentando fazer OpenClaw trabalhar o mundo velho. E a gente precisa pensar com a cabeça do mundo com a IA, com a OpenClaw. E o que é isso? A gente não sabe porque a gente está pensando com a cabeça velha. E a OpenClaw, diferente de agentes que tomam decisões por processos dentro de uma empresa, eu enxergo um monte de gente ser mandada embora porque a IA toma decisão em cima de processo, de gerência para baixo, de diretoria para baixo. Mas a OpenClaw, ela cria e melhora processos e toma decisões. Então, isso para mim me pegou de surpresa. Então, a gente vai ver, eu acho que algumas soluções pensadas para o futuro
que criam e melhoram processos, muito além de tomar decisão por processo já pré-definido nas empresas. Então eu vejo esse mundo passando aqui na nossa frente, esse mundo novo que é o OpenClaw, de alguma forma está mostrando. Daqui 2 anos a gente vai olhar para essa conversa aqui e a gente vai ver por que a gente não pensou em tal ideia que alguém vai lançar. E eu acho o brasileiro extremamente criativo, viu? Acho que algumas dessas coisas podem vir aqui tranquilamente do Brasil. Isto posto, a gente está vendo a IA agora bebê. Sim. Bebê. O que você acha que vai ser? É uma pergunta difícil, ninguém necessariamente tem a resposta, mas para a gente discutir aqui na mesa, como é que você acha que vai ser as empresas daqui 2 anos, 3 anos, com cada funcionário tendo um assistente virtual para ele ser profundamente produtivo? Você falou, o OpenClaw é muito mais do que um assistente, né, de inteligência artificial. Mas imagine que cada funcionário tenha um OpenClaw nas empresas. Você acha que isso para em pé? Como é que você vê isso daí? Marcelo, assim, eu tenho certeza que para em pé, né? Eu acho que tem, assim, algumas barreiras, né? Eu acho que uma grande barreira é a própria comunicação, sabe? A gente se acostumou muito a falar com as pessoas de forma bem resumida, né? Então, às vezes, você tá falando com um liderado e você passa uma instrução. E aí você pressupõe que ele tenha entendido. Aí ele vai executar e ele traz para você um resultado que não tem nada a ver com aquilo que você pediu. Quando você para analisar, não foi ele que fez errado, foi você que pediu errado. Então eu acho que a primeira grande barreira que a gente vai ter é essa, né? Então, mesmo tendo um OpenClaw do lado, ele só vai fazer aquilo que eu pedi para ele fazer e o resultado final depende muito daquela instrução que eu dei, né? E eu percebo isso em tudo que eu falo, né? Às vezes eu peço um negócio e aí não saiu nada do que eu esperava, né? E aí eu fui ver e assim, eu pedi errado, né? E aí, à medida que... E assim, aí eu vou pedindo, vou ajustando até chegar no que eu quero. Mas eu podia ter feito tudo isso no primeiro pedido, de forma bem detalhada. Então essa é a primeira grande mudança que vai ter que acontecer, né? Para que isso se torne realidade, né? Uma outra barreira que eu ainda vejo, né, é a questão do custo. Então, faz sentido, né, cada funcionário ter um assistente pessoal custando o que custa hoje em token. Talvez uma solução que a gente tenha que resolver também é a questão de se livrar um pouco das LLMs que existem hoje, que são pagas, proprietárias, e, sei lá, a empresa ter uma solução de LLM local, privada, e que ela tenha um custo controlado e ela tem um investimento ali em hardware, mas a longo prazo ele se paga ali. Talvez seja essa uma alternativa. Porque eu acho que o custo hoje inviabiliza, né? Porque por mais que você fale, você vai aumentar muito a produtividade, mas eu não sei se hoje cada um ter um assistente, principalmente sem saber como usar, se ele vai pagar esse custo final, porque aumentaria muito, mesmo com essa redução que a gente teve, aumentar drasticamente ali o uso, né? Agora, como substituição, aí eu já acho que é um cenário bem realista, né? Porque você pega, por exemplo, atendimento. O OpenClaw, para mim, ele substitui um atendimento de primeiro nível. E eu não vou ser ousado aqui e falar de outros, tá? Porque eu acredito que sim também, mas em primeiro nível, ele atenderia 100%. Qualquer tipo de empresa, um atendimento de primeiro nível, ele substituiria uma pessoa. E isso pensando em várias coisas, né? Desde de atendimento em vendas, suporte, qualquer coisa, qualquer demanda de atendimento, eu acho que ele substituiria. E isso pensando em roteamento de setores, ou transferir para outros agentes que tenham um acesso um pouco mais avançado. E na parte de suporte, eu acho que ele atende também, né? Então, porque
ele tendo acesso ao que ele precisa fazer, ele consegue fazer e analisar e executar de forma bem, bem rápida e com eficiência, né? Então tem muitas questões aí, então é difícil dizer mesmo, é difícil responder assim claramente a pergunta, mas hoje eu já acho possível, né? Agora tem algumas barreiras ali que precisa ver se na prática ele se sustenta, né? Não em termos de resultado. O resultado eu tenho certeza que a gente tem, né? Agora, custo-benefício, né? Esse é o ponto, né? Um ponto que você comentou das LLM serem caras, vale a pena você entrar no site da For Linux, a gente está lançando algumas coisas diferentes, você principalmente empresa, para ver como reduzir custo com token. A gente está colocando ali para você cuidar de soberania e também ter uma LLM sua. Reduz o custo. A gente tem estudo de TCO que mostra a redução de custo. Entra no site da For Linux, você vai ver inclusive curso para a empresa fazer esse tipo de trabalho. Outro recado importante, dentro do Jedi.ai, você pode achar um curso de programação para qualquer profissional muito além da ChatGPT. Existe um risco hoje enorme para todos que as pessoas que não souberem trabalhar de maneira sofisticada o mundo digital com um gênio da lâmpada do lado, que é você pedir códigos para resolver problemas de processo para você da tua área, essa pessoa ela não vai estar tão empregável quanto a pessoa que souber fazer isso. Então a gente criou um curso para isso, entra no site, inclusive tem um cupom gratuito que você pode fazer o curso gratuito. Ô Denis, dentro dessa visão de IA, tô vendo que você ficou impressionado, para mim também, do OpenClaw, eu estou acompanhando na mídia a questão da Anthropic não ter conseguido entrar ali no governo Trump, porque o Trump, o governo, né, dos Estados Unidos, quer usar a IA para fins militares e também de espionagem, até onde sabemos, inclusive de civis. Esse universo com uma AGI, você acredita que o primeiro país que tiver acesso a uma AGI, ele domina os demais países? Ou você acha que isso é muito ficção, está muito longe? Por que eu te pergunto isso? Porque você não conhecia a OpenClaw. Não. E aí você teve contato com ela e te surpreendeu. Você falou, poxa, eu teve um gostinho do que é uma AGI. Por isso da pergunta. Marcelo, é bem arriscado, né? É bem arriscado. Mas assim, eu já pensei nisso várias vezes, né? Mas eu acho que se a gente tiver que pensar nisso, acho que já é tarde, né? Porque assim, o tempo para pensar foi lá atrás, né? Antes do paper do Google ser divulgado, da OpenAI pegar esse paper, lançar, acho que lá na frente, se a gente tiver ali num momento catastrófico, onde eu tenha um governo usando uma AGI ali para fins militares e principalmente pensando na evolução do hardware, né? E a gente atrelado isso aos robôs, né? Que, assim, é só procurar aí, gente. Vocês vão ver. Robô na linha de produção, as fábricas chinesas, robôs na lavoura. Então, a gente não tá falando do futuro, não. A gente tá falando do presente. Isso já tá acontecendo, tá? Robôs dentro de casa, executando tarefas domésticas. O que a gente não tem é uma AGI. Então, imagina a junção desses dois, né? Então, realmente é preocupante. É assustador. É assustador, mas eu não acho que a gente tá falando do futuro. Esse é o problema. Longe, né? Eu não acho. Eu acho que já tá aqui. Já tá aqui. A gente já está acontecendo. Eu não estou inventando nada, é só vocês olharem. Tem vários vídeos hoje. A última convenção de tecnologia e robótica que aconteceu na China apresentou muita coisa, muita novidade. Androides extremamente avançados, com uma capacidade de articulação impressionante, com um poder
de tato hoje e num nível que, assim, já tá nível de qualquer filme que a gente já viu e assistiu no passado, né? Então isso já tá acontecendo e eles já estão trabalhando. Em muitos lugares eles já estão presentes. Em fábricas, podem procurar aí, tem fábricas chinesas utilizando androids em linha de produção. E é possível ver, inclusive, o processo de aprendizagem. Você consegue ver o robô aprendendo com o ser humano a execução das tarefas e depois ele fazendo sozinho. Eu tô falando de fábrica, montadoras de carros já estão utilizando androids em linha de produção, que antes você via só braços gigantescos na linha de produção, agora não, agora é tarefa fina, né? Então, apertar parafuso, coisa que era exclusivo para o humano, porque um braço robótico não tinha condição de fazer aquela micro tarefa dentro da montagem, né? E na lavoura, tem um monte de testes lá na China, de robôs sendo utilizados na lavoura, e outras áreas específicas, hotelaria. Então, na China tem, no Japão tem, para atendimento, serviços em gerais. Então, eu não acho que a gente está falando de um futuro, né? Está falando do presente. Então, eu acho que está bem próximo. Está bem próximo. Ô, Denis, eu lembro do primeiro JediCast que a gente fez, né? A nossa preocupação com empregabilidade, Sim. né? E para mim só piorou desde do primeiro até agora. E vai ficar pior, é a minha visão. Isso pode soar... esse tipo de notícia vende... pode soar disso, mas é uma realidade que está escancarada. As pessoas que eu converso, eu sinto... Fora o que a gente ali está trabalhando, a gente está mexendo direto, a gente vê, a gente sabe. Mas eu sinto as pessoas um pouco fora da realidade do que está acontecendo no mundo digital com LLMs. De novo, para a gente fechar, que conselho você daria para jovens que nesse momento estão procurando o primeiro emprego, está desempregado e o cara é da área de tecnologia? Que conselho você daria para eles que você não deu lá no primeiro JediCast que a gente fez? E baseado no que você viu da OpenClaw, o que mudou? Que conselho você daria para esse jovem? Olha, hoje eu acho que assim, entender que as IAs, LLMs, soluções e ferramentas de IA, elas estão aqui. Ela não vai retroceder, só vai avançar. Então, fazer com que elas sejam seus parceiros. Então, se eu tivesse que dar um conselho hoje, seria: vamos começar pro básico, tá? Entra na ChatGPT e pede esse conselho pro ChatGPT. Vocês vão ter uma resposta perfeita, bem melhor do que o que eu possa dar aqui. Não gostou do conselho do ChatGPT? Entra no DeepSeek, pede o mesmo conselho. Não gostou? Entra no Grok, vai lá no Grok, digita o mesmo pedido, pega o conselho e usa as três e pede para elas se compararem. A ChatGPT falou isso, o DeepSeek falou isso, o que você acha? Pede para ele te ajudar. É o primeiro passo para você começar a usar a IA e ver o poder da IA. Muitas ideias vão surgir, muitos insights, as três LLMs vão dar para você e algumas delas vão convergir, né? Algumas das coisas que vão ser faladas nas três LLMs que vocês usaram vão se convergir. O próximo passo é decidir como usar esse poder das IAs e LLMs dentro da carreira. Então, hoje não existe solução mais sem IA. Então, se você vai trabalhar com marketing, se você vai trabalhar com contabilidade, qualquer que seja a tua área, toda solução e ferramenta que você vai utilizar tem IA. Se não tiver IA, ela não presta, ela não serve para você porque ela vai ser substituída. Então, você tem que se antecipar. Se a empresa que você está usando tem uma ferramenta que não tem IA, provavelmente ela vai ser trocada por uma solução de IA. E aí, se você estiver à frente disso, você vai ter uma vantagem muito grande com pessoas que estão lá. E talvez seja você essa pessoa que vai introduzir essa ferramenta lá dentro. Então, a dica
IA tá presente, você tem que abraçar IA e não tem como fugir disso. Para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estar usando IA. E eu tô falando disso não só para profissional, tá? Eu uso IA para coisas mais idiotas possíveis, tá? Eu tô no mercado, eu tenho uma lista de compras. Quando eu vou colocando as coisas no carrinho, eu tiro uma foto e mando pro ChatGPT, agora eu uso o Jarvis, tá? Eu mando pro ChatGPT e falo, ChatGPT, o que tá minha lista, já comprei. E ele faz. E eu não estou mentindo, tá? Estou falando que eu faço esse tipo de coisa, tá? E eu já me peguei fazendo coisas tão idiotas, de tipo, tenho 3 números para somar e ao invés de abrir a calculadora, eu bato uma foto, ChatGPT, qual que é a conta aí? Agora eu passo pro Jarvis. Mas é verdade, assim. E isso para mim gera uma outra preocupação, né? Que eu já falei lá atrás, né? Que é a gente ser vencido pela IA, não pelo... nós ficarmos obsoletos, né? Pela preguiça mental, sabe? Coisas que eu sempre fiz e tô deixando de fazer, como gerar código. Eu sempre gostei de gerar código. E eu dei muita aula, né? De programação ao longo da minha carreira, né? E o que eu sempre falava para os alunos, pessoal, você quer aprender a programar? Você quer aprender uma linguagem? Não copie e cole. Então, digite. E eu fazia, e às vezes eu tava dando aula e programando, e às vezes o aluno perguntava, mas professor, até hoje você digita? Você sabe o código? Eu falei, eu sei, mas até hoje eu digito. Eu gosto de digitar porque me faz gravar os comandos. Eu sabia todas as funções do PHP de core salteado, de frente para trás, qual era o primeiro parâmetro, quais eram os parâmetros obrigatórios. Hoje eu não lembro nem da metade, pra vocês terem ideia. E uma coisa que eu deixei muito de fazer foi programar. Então, hoje, quando eu vou programar, eu programo com IA, né? Então, eu peço para a IA, ela digita para mim e eu vou só ajustando, né? Então, a parte de digitação, que era uma das coisas que eu achava fundamentais para mim, né? Cada um tem um jeito de aprender, mas fundamentais para mim, para aprender, eu deixei de fazer. Então, isso é algo que, às vezes, me preocupa. Então, é um ponto de atenção ali que eu acho que todo mundo vai esbarrar nisso em algum momento ali da vida, ali, deixar de fazer coisas e praticar o cérebro, ou talvez encontre outras atividades ali que façam o cérebro trabalhar, né? Bom, pessoal, obrigado. Esse foi mais um JediCast. E se vocês gostaram aí, a gente pode fazer uma parte 2. Então comenta aí, pessoal, deixar no comentário. Se a gente tiver bastante comentários aí pedindo a parte 2, eu posso mostrar aqui tudo que eu falei. Eu mostro para vocês ali todo o processo que eu fiz desde o início até transformar no Jarvis que eu tenho hoje. Mostro para vocês como é que funciona essa estratégia ali de ter 5 agentes ali no WhatsApp. Mostro tudo na prática para vocês e como tudo tá funcionando, tá bom? Ô Denis, deixa eu cara, eu fiquei com vergonha de perguntar, o que é o Jarvis, cara? Eu não conheço. O Jarvis fiquei com vergonha de ser o burro. assistente pessoal do Tony Stark. Ai, ai. Tá bom.